Voltamos então, nossos queridos internautas e telespectadores aqui na TV Mundo, com o nosso programa hoje falando sobre a nossa república, tá? O golpe militar de 1964, ele começou a ser gestado bem antes, em 31 de março, desde a ascensão do general Dutra, que depois Vargas, tentativa de golpe em 54, impedir a posse de Juscelino em 56, e quando os militares tentaram impedir a posse lá do João Goulart, na renúncia lá do Jânio Quadros, tá? A ditadura militar foi implantada na nação, tendo como primeiro presidente o general Castelo Branco, o regime que foi implacável com os políticos e a população, até 1985, com o general João Figueiredo. Então nós vamos deixar para vocês aí uma ilustração para vocês justamente desse período muito triste da nossa nação, que foi o período de ditadura, tá? Castelo criou o Serviço Nacional de Informação. Os atos institucionais número 1 caçavam os mandatos dos políticos, o número 2 extinguia os partidos, o número 3 era, através das eleições indiretas, o voto, e o número 4, eles criaram lá uma constituição da ditadura. Ele morreu num acidente de avião logo depois de deixar, né, o poder. Em 1967 assume lá o Costa e Silva, da linha dura mesmo, viu? Com as 5 ele fecha o Congresso Nacional, caça político por 10 anos, criou os órgãos de repressão, o DOI-CODE, o DOPS, doente ele afastado e uma junta militar assumiu, tá? Em 1969 é eleito o general Médici, outro linha dura também, que intensificou a repressão, pois surgiram guerrilhas que lutavam contra aquele regime, né, de opressão, iniciou o chamado Milagre Brasileiro, com índices altos de crescimento, beneficiando grupos, criando muitas carências sociais, tá? Em 1974, ascende o poder o general Geisel, que iniciou lá um processo de redemocratização muito lento e gradual. Vladimir Herzog, um jornalista de renome, é assassinado no DOI-CODE, revoltando toda a sociedade que passou, né, por crise energética, e lá o Geisel implantou a construção de usina atômica no litoral. Nós vimos que acontecia há pouco tempo lá no Japão, lá, tá, pessoal? Ele morre em 22 de 8 de 1976, morreu num acidente na Via Dutra, Juscelino Kubitschek. Em 6 de 12 de 76 também morre João Goulart, em uma clínica lá no Uruguai. Ninguém do governo compareceu a esses dois velórios, tá? Com o apoio de Geisel, em 1979, assume o último general do regime de opressão militar, o João Figueiredo, que assinou a lei de anistia política, e muitos caçados puderam voltar ao país, tá, com esforço lá de um grande senador, que foi o senador Teotônio Vilela. Então nós temos uma ilustração para vocês verem aquela época, o povo ia na rua, reivindicava, e muitas coisas hoje, sem briga, sem nada, o povo precisa reivindicar mais situações, né, para o nosso país, tá? Golbery Couto e Silva, após longos anos na articulação militar e política, pede demissão, demonstrando que aquela era negra da história do país estava chegando ao fim, tá? O agravamento da inflação, 99% e 82%. A alta dívida externa, o choque do FMI às finanças do país, cujos ônus recaía sobre o governo militar, mobilizou a sociedade para a volta das eleições diretas já no país, que foi um ato que foi intensificado no país inteiro. Nós temos uma imagem para vocês aí, que é justamente na Praça da Sé, desse grande encontro, para mudar isso que o povo já não aguentava mais, tá? Derrotado no Congresso, as eleições não ocorreram, e em 15 de janeiro de 85, o Colégio Eleitoral elegeu Tancredo Neves para presidente, mas ele veio a falecer em 21 de abril de 85, antes de tomar posse. Então aí tem uma foto realmente do nosso grande líder, né, Tancredo, lá no Congresso, sendo eleito presidente, tá? Com a morte do presidente Tancredo, assume lá o seu vice, senador José Sarney, oriundo da Arena, partido do regime militar, que levou o país ao caos, com uma inflação mensal, olha só, gente, próxima de 100% ao mês. Em 1888, a Constituição chamada de Cidadã foi proclamada por Ulisses Guimarães, outro grande brasileiro também, tá? Com as voltas das eleições diretas, em 1990, né, assume o poder um jovem e se diz caçador de Marajá, que foi o Fernando Collor lá de Melo, tá? Só que em 1992 ele sofreu o processo de impeachment
justamente pelas falcatruas que aconteceram, que não é muito diferente do que acontece hoje no país não, viu gente? Assume seu lugar o vice Itamar Franco, que após um governo titubeante no início, idealizou o Plano Real, que deu estabilidade econômica aqui ao país. Então aqui cabe um breve comentário, que é o seguinte: se nós temos hoje estabilidade, se o país realmente está aí na vanguarda como quinta economia do mundo, nós devemos muito a Itamar Franco, viu? Com o sucesso da estabilidade em 1995, ele foi, eleito foi um dos responsáveis pelo plano da implantação, o ministro Fernando Henrique Cardoso, tá? Que alinhou o país ao cenário globalizado mundial, apesar das crises internacionais que ocorreram lá naquela época do governo dele. Ele foi reeleito por um segundo mandato após a aprovação do sistema de reeleição pelo Congresso Nacional, tá? Em 2003, após ter participado de 4 processos eleitorais desde 1990, assume a presidência Luiz Inácio Lula da Silva, que era operário, líder sindical, assumindo aí os destinos da nação, tá? A política econômica ela foi ampliada, assim como projetos sociais, mas Lula conviveu lá com denúncia de corrupção, em especial o mensalão, que deve ser julgado esse ano ainda, mas com estabilidade econômica e o avanço na esfera social, ele foi reeleito em 2006, sendo junto com Fernando Henrique Cardoso, ocupar o cargo por 2 mandatos, tá? Então nós temos uma foto aí muito bacana dos dois, que realmente foram pessoas que ficaram no poder 8 anos e deram realmente um impulso aí ao nosso país, tá? Fez a sua sucessão em 2010 com a eleição da primeira mulher na presidência do Brasil, tá? Lá desde o regime, que começou com Deodoro da Fonseca, com a posse de Dilma Rousseff, que tem um mandato até 2014, e que manteve as diretrizes do seu antecessor, o Lula. Ela vem enfrentando também muitos problemas aí nos ministérios com um personagem envolvendo em caso de corrupção. Então tá a imagem aí da nossa presidente, muito bonitona aí, e que a gente faz voto que ela realmente faça um bom governo, porque o povo já não aguenta mais, gente, realmente, desde a proclamação da República, todos esses contratempos aí no governo, tá? Nós vamos deixar vocês agora com um vídeo muito bacana aí, tá? Para dar sustentação ao nosso programa. E deixamos vocês com um grande beijo, um grande abraço, dizendo o seguinte: existe um slogan aí, dentro do slogan da República, e que eu vou reformular esse slogan e deixar aqui no ar. País rico é país sem corrupção. Até o nosso próximo programa. Tchau. Lord.